Em apresentação. E consegui. Ó, eu sou a Laina Santos. E esse canal fala sobre os contos do livro Mulheres que Correm com Lupus. E hoje a gente vai trabalhar um pouco essa questão da tóxica entre nós, dentro de nós. A sabotadora, as relações abusivas. Só que a gente vai trabalhar via conto. Essa é a grande boom da história. Então, o conto de hoje é o Barba Azul. Ele vai ser dividido em duas partes. Você vai estar assistindo agora a primeira. Eu sou a Laina Santos. Tenho 39 anos. E trabalho com contos e com mulheres. Eu sou psicanalista, consteladora familiar, bióloga, leitora de registros acásticos e PhD em ciências da saúde, que é uma profissão que está mais à parte ultimamente. Mas eu tenho esse canal para poder divulgar e ajudar outras mulheres através desse livro que me ajudou tanto. Esse é meu grande interesse, meu grande estímulo para continuar fazendo esses trabalhos. Então vamos falar do conto em si. Qual é o conto do Barba Azul? O que é que ele diz? Então, era uma vez três irmãs. E essas três irmãs, elas tinham um pretendente. Era esse cara do Barba Azul. Ele era um cara muito interessante, bonito, atraente, rico. Então ele tinha várias características que chamavam uma certa atenção. Só que ele tinha uma característica que era muito estranha, que era a presença dessa barba azulada. Hum, Isso cheirou estranho para as duas irmãs, a mais velha e a do meio. A mais nova, não. Ela não viu isso que as outras mais velhas viram, que as outras perceberam que talvez não fosse um bom negócio, sabe? E ele ficou, né, cercando as três, mas só a mais nova que cedeu. E ficou encantada, e ele levou ela para passear na charrete e tal, não sei o quê. Mostrou o castelo dele, mostrou todo o dinheiro que ele tinha. Né? Ela se empolgou, ele pediu ela em casamento, ela aceitou. Casou, casamento tudo bonito, toda festa e tal. Só que o Barbosa, ele viajava muito. Então, ele, antes de viajar, ele deu as chaves do castelo, tinham 100 mil chaves, e disse a ela: você pode abrir todos os cômodos com essas chaves, menos essa pequenininha. Essa você não pode abrir, não pode usar essa chave. E assim foi. Ele viajou, ela trouxe as irmãs para passar uns dias com ela, não sei o quê, e ficaram conhecendo o castelo, e almoçaram, em um banquete, e vamos começar a investigar o castelo, conhecer o castelo. E Tommy abriu vários cômodos, vários cômodos, vários cômodos. Até que faltou uma única chave, a pequenininha, que ele disse que ela não podia abrir. Mas ela não resistiu. Ela foi lá e abriu. Quando ela bota aquela minúscula chave naquela minúscula porta e abre, ela se depara com vários corpos de mulheres mortas, muito sangue, uma situação totalmente inóspita, horrível. E ela olha para aquela situação, fica abismada e sai, tenta sair rapidamente, tenta fechar a porta, fecha a porta, e vai correndo e bota a chave no bolso. Só que o vestido ficou todo manchado de sangue, porque a chavezinha não parava de sangrar. A chave não parava de pingar, então ela pegou, lavou, esfregou, guardou, escondeu, botou dentro do guarda-roupa, foi trocar roupa. Quando ela chegou, o guarda-roupa estava ensopado de sangue. A chave não parava de sangrar. Barroso volta de viagem, pede a ela o chaveiro. Ela entrega o chaveiro, com todas as chaves, com exceção daquela pequenininha. Ele sente falta e pergunta: cadê a chave? Aquela que eu lhe disse que você não podia abrir. Ela disse: eu não sei, meu marido, eu não sei, vai dando umas desculpas, não sei o quê. Aí ele disse: e esse seu vestido melado de sangue? Aí ele disse: você abriu, né? Você abriu a chave. Você abriu a porta. Você acessou o quarto que eu disse que você não poderia acessar. E ela não tinha mais o que fazer, né? Estava entregue aquilo ali. E ele: pois agora é a sua vez. Se prepare, porque é a sua vez de morrer. Ela olha aquela situação. Não, meu marido, por favor, não me mate, não me mate. Me dê um tempinho para eu ir no banheiro. Eu preciso ir ao banheiro. Pensar e me preparar para esse momento da morte. Quando ela vai para o banheiro, ela vai para a janela do banheiro e fica: irmãs, irmãs, nossos irmãos estão vindo.
E as irmãs dizem, ainda não, não vejo nada para as montanhas. E ela continua, irmãs, irmãs, nossos irmãos estão vindo. E as irmãs, não, irmã, não vejo nossos irmãos. A terceira vez, irmãs, irmãs, nossos irmãos estão vindo. E as irmãs dizem, sim, eles estão vindo. E ela segura mais um tempo no banheiro, até a chegada desses irmãos. Esses irmãos chegam, matam o Barba Azul. E encerra, assim, a sequência tóxica desse Barba Azul nessa história. Esse conto vai nos levar para vários lugares bem interessantes. O primeiro, que eu acho que vale a pena a gente olhar juntas aqui, é essa característica do contranatura que a autora traz. É uma força que vai contra a natureza dos homens e das mulheres. É como se fosse algo que impedisse a gente de acessar o que realmente a gente precisa acessar para ter um desenvolvimento com mais harmonia e ter um contato maior do com o que é selvagem, essa coisa instintiva. Então, é como se o ego da gente estivesse trabalhando para a gente não acessar esse lugar. Então, opõe-se ao que for positivo. É contra o desenvolvimento, contra a nossa evolução. É como se a gente carregasse esse lugar de contra o campo evolutivo, de chegar em algum lugar mais interessante. E esse lugar interno, ele é um antagonista debochado, ele é um assassino dentro de nós, porque tenta transformar todas as nossas encruzilhadas em ruas sem saída. Então, muitas vezes a gente está numa situação e não consegue ver o que é que tem além daquilo, porque está com esse lugar dentro contra a natura sendo alimentado. Eu gosto de chamar da monstrenga interna. Aquela que fica dizendo umas coisinhas no teu ouvido. Ah, tu não presta não, tu não é tão boa assim, tu não é tão bonita, tu não é tão interessante, tu não é tão inteligente. Sabe? Isso é para os outros. Então, tem um lugar interno que é antagonista, que é debochado, que é assassino de nós mesmos, que nos afastam desse lugar de força, de poder interno que a gente traz, tá? E aí também o Barba Azul se encaixa. Tanto um Barba Azul interno, que a gente traz, e é também essa força, quanto o Barba Azul externo, que é o cara que chega e ocupa esse lugar, muitas vezes nos tornarmos pessoas que ficam submissas, de maneira que nem consegue perceber o grau de dependência ali, emocional, financeira, psicológica, enfim. E esse lugar, esse contra-natura, ele isola nós, mulheres, da nossa natureza instintiva e intuitiva, gerando um esgotamento de sonhos e desejos. Então, hoje você abre mão de um sonho, amanhã você abre mão de outro e de outro desejo, daqui a pouco você está se perdendo de você não sabe mais quem você é. Você vira só uma prestadora de serviço, uma pagadora de boletos. Mas quem é você? O que você sonha? O que você anseia? Que lugar você quer chegar? Né? E a gente tem que lembrar que quanto mais a gente se afasta dessa nossa natureza, mais a gente alimenta o nosso sofredor interno e a nossa própria solidão. Então, é um ponto que a gente precisa olhar com calma, né? Porque existe esse predador natural da nossa psique, né? A gente precisa enfrentar a natureza selvagem, que é o que a gente viu um pouco nos outros contos, tá? Olhar para essa natureza selvagem, voltar a essa natureza selvagem, penetrar nas nossas trevas, encontrar nossos demônios, nosso lado mais sombrio, aquele que a gente não quer ver, o que a gente está fingindo que nem está lá, certo? Para a gente não ser capturada pelo nosso medo, porque se a gente fica refém do nosso próprio medo, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue evoluir, mas é preciso esse percurso. Primeiro, identificação com a nossa natureza selvagem, intuitiva, instintiva. Depois, ter coragem de penetrar nas trevas, penetrar nos nossos demônios, na nossa escuridão, para poder a gente não ser capturada pelo nosso medo, porque o medo aprisiona, o medo nos impede de caminhar, de ir para outros espaços, outros lugares maiores, né? E ainda sobre esse predador natural da psique, a gente precisa ter posse sobre todos os nossos poderes instintivos, ou seja, intuição e insights, a tenacidade no amor, força, vivacidade em viver os amores, uma percepção aguçada, olhar além, ser sagaz, sabe? Não ser a bobinha da história, ser a sagaz da história. Tem um fogo criativo, o fogo está no nosso chakra base da criatividade, da energia positiva, da energia vital. Então, ter esse fogo sempre para fazer as coisas, para nutrir coisas, para apostar em coisas, porque isso é super importante para a gente manter viva, né? Viva com vivacidade, não zumbizada, porque tem uma mulher que está um zumbi já.
entrega as baratas, mas zumbizada. Você olha, cadê a vida que está ali? Não, mulher de 20 anos tem que estar zumbi. De 80 todas estão cheias de vidas. Então, se liga aí. Esse fogo criativo é um lugar que precisa estar ativado. Está ativado. Uma visão e uma audição apurada, ver para além, escutar para além do que está se ouvindo e ver para além do que está se vendo. Às vezes o que as pessoas estão falando não é a verdade que elas estão dizendo, não. Elas estão dizendo uma coisa, estão pensando totalmente outra e sendo outra ainda. Então, fique mais apurada nesse lugar. Para isso tudo gerar também uma cura intuitiva. Intuitivamente você sabe onde é que precisa ser ajustado, ser curado em você e muitas vezes nos outros. Porque quando a gente começa a olhar o sombrio da gente, a gente também detecta o sombrio dos outros. E é importante a gente ter cantos sobre os mortos, honrar os ancestrais, ter um ritmo de canto sobre aquilo. Lembra do conto do La Loba, em que houve um canto para ressuscitar esse lugar nosso? Então é sempre importante a gente estar sobre esse canto também, honrando os ancestrais, quem veio antes. Eu só consigo ser quem eu sou porque antes veio minha mãe, veio minha avó, veio minha bisa. Várias mulheres estão aqui atrás de mim, que me fazem poder ocupar esse lugar. Eu preciso honrar esse lugar, correr atrás desse lugar. Porque isso tudo isso alimenta ainda mais esse ciclozinho. Intuição e insights. Aí os grandes empresários, eles têm vários insights, eles têm campos de conexão maior com esse consciente coletivo. Então não é só blá, 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 não. Isso aqui tem uma coisa muito séria. Só que não é falado dessa forma. São vários cursos para ter insights, ideias. Não, é conexão consigo mesmo, é saber quem é, conhecer suas fragilidades. Você não vai atacar um inimigo sem saber as forças que ele tem, né? Sem saber as armas que ele usa. Mas a gente não está nem se conhecendo, como é que eu vou conseguir ter artimanha para lidar com o mundo? Para encarar esses grandes desafios que existem, né? E lembra do conto que tem a questão com a mulher ingênua? Foi a mais nova que caiu na lábia do Barba Azul. Vocês lembram disso? Pois é. Porque teve vários convites que são feitos a essa irmã mais nova, e muitas vezes a mulher tende a cair com uma certa fragilidade e facilidade, certo? A mulher ingênua não é uma questão só com a idade. Tem muitas mulheres jovens que são ingênuas, e tem mulheres também que são bem mais velhas e idosas, mas continuam sendo ingênuas, porque continuam caindo nessa lábia fácil. Então tenha cuidado com isso. Isso aqui não é uma questão cronológica. Ingenuidade não é uma questão cronológica. Ingenuidade é uma questão de experimentação, de maturidade psicoemocional, espiritual, certo? Então, quais são os convites que chegam através desse Barba Azul e que ela acaba caindo? O casamento. Muitas vezes mulheres se encantam muito com a proposta de casamento, como se aquilo fosse uma grande coisa. Uma beleza exuberante, o cara muito bonito, muito másculo, muito interessante. A questão da loucura, o tesão, o prazer louco, né? Umas sessões assim de sexo que endói o cabeção. Aí a mulher acha que é aquilo e pronto. Quando vê, já está envolvida e já quer casar e o cara é mal. O prazer, o acesso ao prazer. Uma mulher que não conhece o próprio corpo, ela é muito mais fácil de ser conduzida por um cara que saiba fazer, né? Então, a gente retoma a importância dela saber se tocar, conhecer seu próprio corpo, para não ser levada por esse campo da loucura, do prazer, que acaba, consequentemente, uma felicidade transitória e pontual. Mas isso, e o interesse sexual todo misturado aí, né? Então, você vira um alvo fácil de um campo de manipulação, em função muito dessa conotação sexual, um cara bonito, com dinheiro. Enfim, ela acaba o quê? Dizendo sim. E vai para esse casamento de uma forma imatura, inconsequente, porque está totalmente submersa nesse universo que ele a coloca. E quantas mulheres a gente vê, ou nós mesmos, entramos nesse universo e não conseguimos ver para além do que está sendo dito, falado, mostrado. E acabamos sendo refém de nós mesmos primeiro, né? Por se iludir, por acreditar que é o suficiente ter essas características. Eu vejo que muitas relações tóxicas, elas são sustentadas pelo sexo. É muito corriqueiro em consultório encontrar mulheres que têm consciência de que a relação é tóxica, às vezes elas são a segunda mulher, terceira, sei lá, e elas se mantêm ali, em função, muitas vezes, dessa conotação sexual. Geralmente, elas não conseguem se tocar, elas não conseguem acessar a própria potencialidade do corpo e ficam dependentes. Muitas vezes eu faço, vai fazer uma massagem, minha filha, vai encaminhar uma massagem, porque você já recebe de outro lugar. Vá aprender a sua relação com a sua sexualidade, com a sua potencialidade, do seu prazer, para você não ficar dependente de um terceiro, né? Ou de uma terceira.
É muito importante a gente ter essa autonomia e não ir para esse campo da ingênua em função de coisas tão... são importantes essas trocas, mas é importante que o processo seja num todo, e não que isso seja o farol, né? O farol seja o dinheiro, o farol seja a beleza, o farol seja o sexo, mas o conjunto da coisa que ele traga de fato um bom coração. Porque um bom homem, ele vai ter um bom coração, né? Uma boa mulher como companheira, ela vai ter um bom coração. Mas muitas vezes fica refém desses universos, que a pessoa não consegue sair, né? Então, essa mulher ingênua como uma presa. É isso que eu estava comentando, né? Quantas mulheres já conhecem esse enredo, né? Que as mulheres velhas também caem muitas vezes, né? No contexto de um cara mais novo, que quer mostrar serviço e tal, e ela vai e cai nessa história e tal. A irmã mais nova, que é quem cai na história do Barba Azul, ela tem um potencial criativo, ela é exuberante e reprodutivo. Só que ela não consegue desviar da ameaça do Barba Azul e acaba virando a presa. Muitas vezes acontece isso, muito motivo por carências, muitas carências de masculino, de pai, até de mãe também. Então, quer alguém que a salve e acaba caindo como presa. Vê nele né, a última porta lá do Titanic, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou me amarrar, é aqui que eu vou conseguir me salvar de alguma coisa, sobreviver. Agora, quando tem, de fato, uma mulher é iniciada, então, ela já tem uma certa maturidade, como as irmãs mais velhas já têm, elas já conseguem se proteger desse perigo, né? O desejo, ele vai atrair o Barba Azul, mas ela vai conseguir perceber que ele é um traficante de viagens psíquicas, entende? Ele está trazendo tudo que ela quer, mas será que é isso mesmo? Ou será que é uma coisa muito fugaz e ele está só traficando para me aprisionar e depois me proibir de fazer coisas? Começa tão sutil, não usa essa roupa não usa esse cabelo, não fala assim, sustenta as mãos, eu não quero você se expressando tanto, fale baixo, não gargalhe. Então, são comentários assim tão sutis, né? Ah, besteira, ele já faz tanto por mim, por que eu não posso deixar de fazer isso? O problema é quando você começa a ir se matando em função disso. Você vai deixando de ser quem você é para poder agradar o homem que está ao teu lado. Então, vale tanto a pena, assim, se perder de si para poder agradar o cara que está do lado? A gente precisa olhar isso com muita calma. Porque depois vem sempre essas frases de efeito, assim, como eu sou boba, como eu pude cair nessa história. E começa essa repugnância, né? Como é que eu não vi isso? Aí depois não quer ver o cara nem pintado de ouro. Desculpa. Não quer ver nem o cara pintado de ouro. Já deu. Então, muitas vezes, a teu instinto, tua intuição já dizia, Elô, não funciona não. Fulaninha, não é por aí não, não vai não. Aí você vai e cai. E acha que vai dar certo, e vai fazer diferença, que vai mudar o outro. Não. Escuta a tua natureza selvagem, escuta o teu instinto, tua intuição. Eles sempre sabem aonde levar, para onde ir. A gente precisa ter essa consciência desse espaço. Né? Aí tem uma frase aqui que eu trouxe para vocês que eu achei bem interessante, que é uma observação da autora em relação a como as lobas orientam seus filhotes. Veja. Às vezes, nós não recebemos os conselhos da mãe loba. Como? Se for ameaçador e maior que você, fuja. Se for mais fraco, pense no que fazer. Se estiver doente, deixe-o em paz. Se tiver espinhos, veneno, presas e garras aguçadas, recue e vá em direção oposta. Se tiver um cheiro bom, mas estiver cercado de garras de ferro, passe direto. Parece um conselho bobo, né? Mas isso pode ser usado para quantos tipos de relacionamento mesmo? Prestem atenção nesses conselhos. O quanto isso é útil. Quantas vezes a gente cai nessas armadilhas? Porque insiste naquilo que não dá, que não vai funcionar. Mas a gente se convence de que tem que ser por ali. Para poder funcionar, para poder ser como a gente quer que seja. E força a barra e se machuca. O problema é que o ego da gente quer se sentir fantástico. Enquanto um anseio pelo paraíso, quando aliada à ingenuidade, não nos deixa realizadas, mas nos transforma, assim, em alvos do predador. Quantas vezes a mulher quer se sentir, de fato, fantástica? Ela ser a pessoa do processo. Ela ser a mulher, porque vai curar o cara, vai transformar ele em outra pessoa e tal, e tal, e tal. Cuidado com isso, tá? Ó, eu trouxe uma música aqui, que eu não vou conseguir botar agora para vocês ouvirem, vocês vão ouvir em outro momento,
faz parte do meu show de Cazuza. Eu queria que vocês parassem e ouvissem essa música. Eu vou botar o link na descrição aqui do YouTube para vocês prestarem atenção quanto essa fala não é muito Barba Azul né? Faz parte do meu show. Ele vai bem para o campo do professor, da experimentação, mas escutem ela indo para esse campo do Barba Azul. Veja se não faz sentido, tá? Eu deixo só esse recadinho para vocês olharem. E eu queria que a gente pensasse um pouco na nossa própria relação com esses masculinos e femininos, né? Para quem se envolve com homens e mulheres. Como é a minha relação com o outro no relacionar-se? Esse Barba Azul, como é que ele funciona em mim? Como é que eu me reconheço nesse universo? Eu vou para esse campo da síndrome da curadora? Será que eu acho que eu tenho que salvar todo mundo? E eu tenho que dar um jeito em todo mundo, porque esse cara precisa enxergar a vida de outros olhos, entendeu? E eu vou mostrar. Veja, isso tudo é ego, querendo provar coisas que às vezes são impossíveis. O cara às vezes não vai mudar porque você está querendo mostrar, porque você está fazendo de tudo, todo esforço, entende? Então, cuidado com esse lugar da síndrome da cuidadora, tá? Para não entrar no campo de adoecimento para ti. Cuidado. E é um treinamento também para ser a boazinha. Oh, como ela é fofa. Oh, como ela é comportada, como ela fala baixo, como ela agrada. Oh, todo mundo gosta dela. Oh, que insuportável. Sabe por quê? Porque ela está muito longe da própria intuição, ela está dentro de uma caixa. E é insuportável aqui, não no contexto de renegar essa mulher, mas no contexto de entender que ela está em outro universo que não é o dela ainda, ela não se vê ainda nesse lugar. Ela está se forçando a ser a boazinha para poder ser aceita, para poder ser amada, para aceitar migalhas de amor. Então, cuidado, minha gente, com isso. Boazinha a todo custo não é um bom lugar, não. Isso não quer dizer que você não possa abrir e respeitar um espaço de compaixão no seu coração e de dar amor, mas cuidado no tamanho do esforço para ser a boazinha. Cuidado no tamanho das caixas que vocês estão entrando, que não cabem mais vocês. E vocês estão forçando para caber ali dentro. Porque acha que tem que ser. Acha que tem que nada. Tem que se encontrar e descobrir onde é que a essência vibra. É isso que tem que fazer. Isso você só vai conseguir pela intuição. Não é ninguém dando o caminho, não. É a intuição. Algumas pessoas que já fizeram esse trajeto podem ajudar? Podem. Porque muitas coisas que vocês passam, essas pessoas já passaram. Mas o seu lugar, a conexão com a sua essência, só você mesmo que vai alcançar. Só você mesmo é que vai saber exatamente onde é que isso funciona, onde é que isso vai estar, tá certo? Então, cuidado com isso. E vocês já viram o Barba Azul de perto? Tenho certeza absoluta que já viram. Ó, vai pensando nos teus ex aí. Vai, pode ir, vai, eu espero. Vai pensando. Um monte de Barba Azul, né? Mas ex-marido também, às vezes, né? Tem sempre algum traço desse Barba Azul. Algum traçozinho abusivo, algum traço que a gente acaba sendo um nível de complacência. Tem sempre alguma coisa nesse Barba Azul. Principalmente porque esse Barba Azul, existe um Barba Azul interno da gente, né? Que atrai exatamente aquela figura que a gente está precisando olhar dentro da gente também. Então, presta atenção nisso. A gente vai aprofundar mais isso no decorrer da aulinha, tá? Para vocês ficarem mais ligadas. E quando é que eu sou meu Barba Azul? Quando é que sou o cara troncho da história? Quando é que eu me saboto? Quando é que eu é que não me dou credibilidade? Quando é que eu crio as minhas próprias armadilhas e sou refém delas? Quando é que meu medo me paralisa e me impede de ser maior, de ser melhor, de crescer, de acreditar que é importante, que é possível fazer, que faz a diferença o que eu faço, o que eu digo, como eu construo as coisas, que faz a diferença no mundo eu ser quem eu sou. E que isso instiga e estimula outras mulheres, outras pessoas. Então, quantas vezes a gente pega com a ausência dessa força, desses pensamentos, porque esse Barba Azul interno detona com todos. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes isso acontece? E o que é que esse Barba Azul pode, de fato, me oferecer? O que é que eu posso fazer desse contato com esse Barba Azul, o meu Barba Azul interno, e aprender com ele, sentar do lado, tu tá aí, né? Deixa eu ver o que eu consigo aprender contigo. Eu vou te acolher, porque eu sei que tu também faz parte de mim. Também sou eu e meus processos de insegurança, de medos, de falta de reconhecimento interno. Então, é um lugar que a gente senta do lado e vai ficando bem devagarinho, pertinho, para aprender. Porque ele tem muito a nos falar, muito mesmo. Aí vem a questão da chave, agora, a chave do conhecimento. Lembra que tinha a questãozinha da chave? Que ela desobedece e abre?
A chave, ela simboliza esses segredos mais profundos, os lugares que a gente só sabe se tiver a ousadia de ir lá e cutucar. Mas quem sabe de segredos, ela tem que aprender a administrar os segredos. E às vezes segredos pedem limites. Você saber de um segredo que às vezes interfere na vida de um, dois, três, é importante olhar. Às vezes tem entraves familiares baseados em segredos. E às vezes as pessoas repetem os mesmos padrões baseados em segredos. Vamos dizer, uma avó fez um furto. Aí isso é um segredo, ninguém conta. Aí é uma tendência do filho ser um furtador, da neta ser uma furtadora, porque as pessoas estão escondendo esse segredo. E isso não foi incluído como parte. Isso gera um grande entrave familiar, entende? Então, é importante que os segredos tenham seu espaço respeitado. E alguns segredos precisam ser falados pelo quem originou aquele segredo, entende? Ou pelo menos ser visto em algum nível. Um nível de constelação a gente vê sem saber qual é o segredo. Mas percebe que naquela família existe um segredo, tá? Mas tudo isso para a gente falar um pouco sobre essa consciência, quando ela acessa esse lugar do segredo profundo, que ela vê que aquilo ali, quando ela abre a porta e vê aquelas mulheres mortas, ela percebe que aquilo também era o futuro dela. Também era onde ela iria chegar, onde ela iria se ela também não desse um jeito de se safar, certo? Então, deixa eu ler um pedacinho aqui que eu botei para vocês. O Barba Azul proíbe a jovem de usar a única chave que teria de volta à consciência. Isso é o mesmo que lhe arrancar a mulher selvagem, seu instinto natural de curiosidade e de descoberta do que se esconde por baixo. Sem o conhecimento selvagem, a mulher está desprovida de proteção adequada. Se ela tentar obedecer à ordem do Barba Azul no sentido de não usar a chave, estará escolhendo a porta para o seu espírito, a morte para o seu espírito. Ao optar abrir a porta de acesso ao horripilante quarto secreto, ela escolhe a vida. Ela escolhe a vida porque ela desobedeceu ao Barba Azul. E ele quer castrá-la. Ele não quer vê-la em potência. O Barba Azul, ele é um cara muito seguro, que para garantir o poder dele, ele tem que castrar o poder das mulheres. Então ele castra como? Bota uma prova, se ela desobedece, ele a mata. No fundo, ele quer que elas desobedeçam, né? Para justificar a morte. Só que quando ela vai lá e abre, ela busca a selvagem, ela busca o próprio instinto de novo, ela traz de volta aquela força. Entende? E com essa força que ela segue. E aí ela toma consciência e segue. Então, é desse lugar que a gente não perca a esperança, nem deixe de ter essa coragem de abrir essas portinhas da consciência. Seja fazendo algo que eu não tenho coragem de fazer, eu tenho medo. Ai, meu Deus, será que se eu for fazer uma terapia assim, será que vai ser bom? Será que se eu arriscar aqui vai dar certo? Será que se eu acabar esse casamento? Será que se eu acabar esse namoro eu vou sobreviver? Tudo isso vai dar jeito. Agora eu preciso ter coragem. Quando se acessa a selvagem, a gente pega esse campo da coragem, porque ela vibra em nós e a gente arruma coragem de enfrentar. Porque no fundo a gente já é esse lugar. Essa selvagem só não admite para a gente mesmo. E enquanto a mulher não admite toda essa potência dessa própria selvagem, ela fica refém da sociedade, dos homens, de um monte de coisa assim. Mas a ousadia do abrir em busca é libertadora. É o que abre, de fato, outros espaços, né? E a chave desse conhecimento, ela nos mostra a importância do farejar. Olha, não é difícil a gente ver imagens de bruxas que elas têm um narigão. Por quê? O homem com narigão é um sinal mágico, né? Virilidade. Até hoje é uma associação, quando estuda fisiognomonia, com o tamanho do pênis, até o tamanho do nariz e o tamanho do pênis. Esses estudos assim de... Mas hoje é um lugar que não vale nem a pena entrar tanto, né? Porque vai indo para um campo de exclusão e tal. Mas, originalmente, homens com nariz grande era tido como homens fortes, homens farejadores, homens que sabem se colocar. Mulheres com narizes grandes são tidos como bruxas, perigosas, porque elas percebem mais que as outras, elas farejam. Alguns estudiosos falam sobre isso. Mas olha como é importante ela farejar, ela ir atrás. Então, se ela não usa a chave e fica refém dele, do protocolo dele, ela escolhe a morte para o espírito. Ela vai se trair em essência. Se ela usa a chave, ela escolhe a vida. Ela escolhe a consciência, que foi o que aconteceu. Então, essa chave do conhecimento, ela tem essa importância do farejar, que eu estou comentando. As irmãs mais velhas, elas são mulheres sombra da nossa psique. Aquelas irmãs, elas perceberam, lembra? Elas não se encantaram com a barba azul dele, elas perceberam que havia algo de errado ali.
E nesse lugar elas ficaram. Não, vou ficar aqui, tem algo de errado. Ficou ligado, ficaram ligadas, né? Elas trazem o quê? Essa lembrança da atitude correta. A importância de encontrar a mínima porta. É importante vasculhar todos os caminhos até a mínima porta e abrir lá e olhar. Querer profundidade das coisas. Desobedecer às ordens do predador também é importante. Então, ter algum nível de transgressão. Ficar totalmente refém do que lhe colocam, do que lhe fazem. Não é um campo legal. Todo avanço mundial foi com algum nível de transgressão. Então, algum nível de transgressão é bom a mulher ter. Porque fazer tudo, obedecer tudo, não vai fazer você sair do seu lugar, não. Não vai. Você vai ficar refém. Então, fazer tudo, obedecer tudo, não vai fazer você sair do lugar. Você vai ficar refém. Então, é importante ter algum nívelzinho de transgressão, desobedecer algumas ordens. Descobrir o que esse quarto abriga de especial foi fundamental. Aquela pessoa abrir e vai ver o que é que tinha lá. Né? E abrir a porta para acessar um mistério. Agora, isso de acessar o mistério são preservadas, né? É aquelas que já sabem o caminho, vão ser julgadas, mas também vão ser muito procuradas. Mas é preciso ter ousadia e coragem de acessar o mistério, para acessar os grandes insights, para acessar os grandes projetos, para ser uma pessoa que realmente faça a diferença. Né? Não abrir é ir direto para os braços do predador. Não abrir é ir direto para os braços do predador. É ir para esse lugar. Então, cuidado, cuidado, vasculhe, leia. Leia as pessoas para além do que elas falam, para além dos olhares de julgamento. Perceba. Não fique coagida, não. Olhe para além. Descubra o que é que está por trás da porta. Tem uma natureza jovem e ingênua que começa a compreender que existe algo secreto, que existe algo sombrio, proibido, é preciso que seja examinado. Aquelas que querem desenvolver a consciência perseguem tudo que fica por trás do que é facilmente observável. O gorjeio invisível, a janela suja, a porta que rancha, uma fresta de luz por baixo da soleira. Elas perseguem esses mistérios até que a substância da questão lhes seja revelada. E você tem que suportar o que você vê. No caso dela, foram muitas mulheres mortas. E vem o noivo animal. Essa questão do noivo animal, a gente precisa ainda olhar um pouco para a chave. A chave é um minúsculo símbolo da vida, né? De repente, não para de sangrar. Não para de soltar o grito que há algo errado. Quando a chave é descoberta e abre, não tem jeito. Então, assim, ela abre a própria consciência e não tem como desver, disser, fingir que não aconteceu. Abriu a consciência. Está desperto. Já consegue entender. Por isso que o nosso canal é Loba Desperta. Despertou. Não tem como negar. Já aconteceu. Já enxerguei que o mundo é para além do que eu estava vendo. E para além da minha verdade, o que eu carregava como certo, do que me disseram, eu adotei como verdade. Então, cuidado com isso. E o sangue também é um sofrimento feminino. A quantidade de feminicídios todos os anos. O sangue também é sofrimento, assim como a energia vital se perdendo. Aquelas mulheres poderiam estar vivas. E ele mata todas elas. Tem esse lugar interno aí que precisa ser visto. E o espaço da gente interno que ainda é assassina de nós mesmas. E não deixa que a gente seja quem a gente é. Que a gente ainda se torne pessoas dependentes dos outros. Né? E é preciso que ela conheça a real natureza do predador e o domínio. A gente precisa conhecer a natureza do predador, tanto externo, os caras que entram nesse lugar, ou a companheira que entra nesse lugar abusivo, quanto a nossa própria natureza predadora de nós mesmos. A gente precisa encontrar esse lugar para poder ultrapassar ele, né? Esse noivo, ele foi um assassino de sonhos, de objetivos, de esperança, mais cruciais, desejos, aquilo que foi gracioso e promissor, esgotado até a última gota de sangue. Então, quando essas mulheres são mortas, não são só elas que são mortas, são todos os sonhos, todos os desejos, tudo que não foi vivido, tudo que não foi passado, tudo que não foi alcançado. E quando elas decidem não abrir, elas se renunciam a elas mesmas. Mulheres que se renunciam delas mesmas, elas se traem em espírito. Aí mais na frente, muitas vezes abrem quadros de depressão, demência, porque estão tão desconectadas da sua própria essência que não há outro caminho, muitas vezes. Claro que isso que eu estou falando não é
determinatório, assim, ou é isso ou é aquilo, não. Mas muitas vezes acontece isso por um distanciamento da própria essência, tá? Tem cuidado com isso. O noivo animal. Ele é um perverso disfarçado de benéfico. Lembra que ele chega cheio de atrações? É bonito, tem dinheiro, mora num castelo, tem uma charrete, é agradável. Enfim, ele chega muito gente boa. Ele não chega já, uma fera, não. Só que ele é um perverso disfarçado de benéfico. Então, a importância da gente olhar além do que a gente está vendo, além das circunstâncias que estão nos propondo, para enxergar realmente a natureza daquela pessoa que está ali por trás. Encontrar realmente o que é que existe ali. E quando uma mulher tenta ignorar os fatos das suas próprias devastações, sonhos noturnos a convidam a acordar e a fugir ou dar um golpe final. Vocês já sonharam com um cara tentando pegar vocês, assaltar, estuprar, alguma coisa assim? Isso é um fato bem interessante, tá? Isso é um campo de despertar outros lugares dentro de vocês. Fala de momentos de transição, então, muitas vezes é um sonho iniciático. A presença desse cara noturno querendo, sabe, devastar. É algo em você que precisa ser visto, precisa ser olhado, precisa ser avaliado. Ai, Rick. Desejos interiores e atos exteriores. Então, é uma coisa assim, dentro eu estou querendo uma coisa, fora eu estou fazendo outra, né? Desejar um relacionamento, muitas vezes a mulher deseja um relacionamento, mas ela faz de tudo para o relacionamento não dar certo. Ela sabota o próprio relacionamento afetuoso. Então, no fundo, ela não quer. Entende? Ela diz que quer, mas ela também não quer ceder ao que é a energia do relacionamento, as trocas. Então, ela faz de tudo para sabotar quando o cara é gente boa. Querendo voltar ao hábito de ficar pegando caras que não valem a pena, ou mulheres também que não valem a pena. Porque no fundo, não está resolvido isso. Então, tem uma autossabotagem ainda a impedindo de realmente se entregar a uma história, a um relacionamento. Por outro lado, não deixam morrer para o novo vir. Então, outro ciclo que é importante é você aprender a ciclo de vida, morte e vida. Tem coisa para morrer para poder abrir espaço para um novo vir, para uma nova história, um novo recomeço, né? Isso tudo, muitas vezes, é um ódio a si mesmo, às vezes é. Ou às vezes eu estou tão distante de quem eu sou que eu acabo me odiando. Eu não me aceito como eu sou. Eu não fiz minhas pazes ainda comigo, aí passo o dia julgando os outros. Ah, porque fulano é assim, ah, porque fulano é assim. Sim, fulanas falam bem mais sobre você do que elas mesmas. Então, o que em você precisa ser integrado para parar de acusar tanto em fulano e cicrano? Faz as pazes contigo, acolhe, melhor. E isso, para tu conseguir tudo isso, é importante a gente perseverar. Se não perseverar, a gente não consegue alcançar no lugar que a gente precisa ir, tá? Nesse contexto desse universo que a gente precisa estar. E a gente ainda vem aqui com um pouco da relação ainda ao cheiro do sangue, né? Que traz algumas questões. A gente precisa suportar o que a gente vê. Quando a gente acessa essas dores, a gente precisa suportar o que a gente vê. Ver toda a destruição e entorpecimento. Mas não há nada mais a esconder. Quando ele acessa, acabou, não tem mais o que esconder. É isso mesmo. O sangue na chave, o extermínio dos aspectos mais profundos e íntimos da vida criativa da alma. Quando há esse sangue na chave, a gente tem que ter cuidado para a nossa energia criativa também não estar morta. Porque às vezes as pessoas ficam cedendo tanto que acabam morrendo esse fogo criativo. E sem fogo criativo a vida não anda. Você vira uma pessoa zumbizada, apática. Então é importante a gente ter essa força de ir, né? E a insistência do sangramento é o que diz que a psique grave já viu, já tomou consciência. A gente já vinha conversando sobre isso, né? Já tomou consciência, não tem muito o que fazer, já tomou consciência. Agora existe o quê? Uma alma faminta, cheia de dor, que a pessoa não consegue mais suportar, muitas vezes. Está muito machucada e não consegue mais suportar aquilo e acaba extravasando e sendo um tosco com as outras pessoas, sabe? Mulheres, alma se expressa em seus próprios estilos de alma. Elas precisam se desenvolver e florescer de um modo que faça sentido para elas, sem serem molestadas pelos outros. Então, nada mais poderoso quando a mulher chega no próprio lugar, na própria essência. Isso realmente é que é poderoso. E a chave também fala das linguagens femininas que vieram de cada mulher. Então, quando ela abre, são várias mulheres mortas, cada uma tem uma linguagem, cada uma tem uma essência, cada um tem um campo e um lugar que elas precisavam acessar. E que não foi acessado, foi ceifado, né? Quem dentre nós não conhece, pelo menos, uma mulher amada que perdeu seus instintos?
para fazer boas ações na vida e foi assim forçada a viver uma vida alienada, ou pior, talvez você seja essa mulher. Se você for essa mulher, se você se identifica com esse lugar da quantidade de coisas que você abriu mão para ser quem você não é, esquecer quem você é, ainda há tempo de recomeços, ainda há tempo de abrir essa portinha, olhar o tamanho do estrago e recomeçar. E é esse meu convite, de verdade, que eu faço para vocês, porque é muito importante que isso seja feito, né? É um trabalho profundo, que vai ter que olhar esse sombrio, visitar nossos mistérios internos, para ter coragem. Só que isso, quando a gente consegue fazer, isso aumenta o nosso poder de alma, a nossa presença no mundo, nosso estado de presença, porque a gente simplesmente vai ser e não mais a caixa que querem nos colocar, mas a gente vai ser isso. E não ter medo de ver os desejos. Isso que a irmã mais nova está aprendendo. Ela tem os desejos que ele seja um cara incrível. E tudo bem querer que o cara seja gato, bonito, bem resolvido, ter um cachorro. Tudo bem. Mas cuidado com a alienação, com as ilusões que a gente constrói para poder esse castelinho ser sustentado. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque fica a todo custo querendo sustentar um castelinho de vidro, que no primeiro toque vai quebrar, porque não tem estrutura, não tem base, não tem fundação. Tá? E lembrando que quando ela abre e encontra vários esqueletos de mulher, os esqueletos e os ossos são nossa força indestrutível desse feminino. Enquanto quando ela abre e acessa todos aqueles ossos, são todas as mulheres que estão sendo resgatadas. Quando ela se salva, também são todas que se salvam, porque a partir dali, nenhuma mais vai entrar naquele universo, porque ela viu. E quando ela faz do que ela viu a bandeira dela, isso causa um carimbo diferente na Terra, no mundo, no que ela fosse dispor a fazer. Estamos novamente com a Laloba, com os ossos de quem um dia foi uma mulher inteira. Barba Azul não deixa beleza, amor e identidade. E por isso, nenhuma capacidade de agir em sua própria defesa. É preciso contemplar o assassino que nos mantém sob controle, observar os resultados do seu trabalho medonho, registrar tudo conscientemente, mantê-lo na consciência e depois agir. Então, quando você estiver percebendo que está numa história dessa, de toxicidade, analise, estude, para poder pensar na sua rota de fuga. Então, é um processo que a gente precisa perceber, primeiro, onde a gente está, diagnosticar o processo para poder pensar em como sair dali. Também não é só perceber e agora eu vou acabar. Não, não é assim, não. Tem que ter calma, estratégia para poder pensar em como eu sair daí e o que é que me fez me manter aí. Essas respostas precisam ser feitas. Perguntas precisam ser feitas, respostas respondidas. Né? Então, tem uma prática aqui que eu trouxe. O que há por trás da sua portinha escondida? O que não é como aparenta ser? Tipo, eu pareço que sou uma pessoa assim, 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 mas na verdade eu sou assim, assim, assim. O que é que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim que preferia não saber? Dói, mas vá. Vá, que as respostas são importantes. Que parte de mim foi morta ou está agonizando? O que é que em mim está morta, que precisa voltar? Precisa ganhar a vida de novo. Precisa voltar a acontecer. Vai, pega um papelzinho, uma caneta. Eu espero tu fazer o negócio. Vai respondendo. Pode responder. Vai ser bom para tu. Vai ser bom. Vai, faz. Então, o que há por trás da porta? O que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim que preferia não saber? E que parte de mim foi morta ou está agonizando? Aí tem umas tarefas ainda. Descubra os corpos, siga os instintos, reúna a energia psíquica e acabe com a energia destrutiva que você está carregando primeiro contra você mesmo. Eu tenho uma sugestão de música que são portas de Marisa Monte, então ela é bom para a gente abrir mais espaço de beleza em abrir essas portas. Então, dá uma escutadinha nessa música, que também vai ser massa, tá? Para a gente começar depois a segunda etapa do Barba Azul. A gente está concluindo a primeira, depois a gente vai ter uma linha sobre a segunda etapa do Barba Azul, que não vai acabar por aqui. Então, fique para a segunda etapa também. Continue vendo as aulas do canal. Isso tudo é um processo que vai ajudar a gente a ir para outros espaços mais interessantes. Tá bom? Um beijo, minha gente.